Pix, 3 letrinhas juntas que fazem parte já do cotidiano de várias pessoas. Vou fazer um Pix para você, virou até verbo, mas tem comodidade, praticidade, mas também, claro, tem dificuldades e também muita coisa para ser adaptada, para evitar, inclusive, ser alvo aí de bandidos. A utilização do Pix tem crescido e os riscos também nessa mesma toada. E para discutir um pouco sobre o Pix e as suas novidades e as suas possibilidades e também como se proteger de golpes, eu estou recebendo aqui nos estúdios do canal Viver Brasil o Túlio Iannini, que é CEO da U4Crypto. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado, Fabiano. Obrigado. Túlio, para a gente começar, eu separei aqui um vídeo do presidente do Banco Central nos explicando o que é o Pix do futuro. Vamos acompanhar. Na verdade, quando nós começamos um projeto de tecnologia e a gente tem desenhado as primeiras funcionalidades, à medida que você vai desenvolvendo as funcionalidades, você vai enxergando que outras funcionalidades podem existir, podem ser melhores, podem ajudar mais ainda as pessoas, podem gerar novos negócios. Então, a gente tem hoje mais ou menos 30% do que a gente imaginava anteriormente feito, mas a gente começa a ver que o Pix tem um potencial muito maior. O Pix tem potencial, por exemplo, de fazer agora o que a gente está começando a ver, pagamentos internacionais. A gente começa a ver que o Pix tem uma capacidade de se transformar em algum momento numa identidade digital para as pessoas acessarem outros tipos de serviço. Então, assim, eu não tenho como te dizer como é que vai ser o Pix lá na frente. O Pix é um instrumento em constante evolução. Nós vamos estar sempre olhando as evoluções nesse mundo de pagamento, atualizando o Pix e, obviamente, consultando a sociedade para entender aonde o Pix precisa ir para ele ser um instrumento mais abrangente, que gere mais competição e que melhore a vida das pessoas. Se o presidente não quer falar sobre o futuro, né, o presidente do Banco Central, a gente vai se propor aqui a falar sobre o futuro e também sobre o presente do Pix, né, Túlio? Isso. Como é que a gente pode imaginar o Pix se a gente fosse parar assim, 3 anos, pensar nem muito longe não, há 3 anos, se a gente pensasse que ia ter um modelo como o Pix, a gente não imaginava que seria no Brasil e daria certo. Dá para a gente avaliar hoje, pelos erros e acertos da ferramenta, pelas modificações que já foram feitas, como positiva a utilização desse meio de pagamento? Tá. Vamos lá, se a gente imaginar que o DOC, né, na verdade os pagamentos, o Sistema Brasileiro de Pagamentos, foi criado em 2002. Então foi aí que nasceu a TED, né? Começou a vir a TED, o DOC, TED. Então foi aí que nasceu esse modelo de transferência muito mais ágil, que na época não existia, né? Hoje nós estamos vendo um outro modelo nascer. E essa mudança que nós estamos vendo em torno do Pix não é uma mudança só em torno do Pix. Nós estamos numa mudança muito mais complexa e completa. Nós estamos na maior mudança do sistema financeiro global, né? Então nós estamos vendo falar muito em NFT, em criptomoedas, metaverso, transferências internacionais. E aí, qual que é o futuro do sistema financeiro? Então essa mudança, ela é uma mudança que vai acontecer, está acontecendo. Ela tem aproximadamente 10 anos que esse movimento começou e tem mais 20 anos ainda, pelo menos, de muita coisa nova para entrar, né? Então o Pix, ele, como diz o presidente, ele começou em 2020, né? Nossa startup foi uma das primeiras participantes lá em 2020, Então a gente tem estudado bastante o Pix e nós sabemos que ele vem vir muita coisa boa. A gente aprendeu durante esse período de 2020 para cá que teve também desafios, né? Mas o Pix, ele é muito além do que as pessoas imaginavam que era uma substituição de TED. Muita gente, vou deixar de fazer a TED, vou fazer o Pix. Não, o Pix ele é muito além disso. Agora, o problema todo é que dentro da praticidade do Pix, gerou aí também uma dificuldade, uma complexidade para a gestão dos bancos, né? Por exemplo, muito dinheiro que se recebia, muitas taxas que eram pagas, elas deixaram de existir. Isso, de certa forma, já começou a teve uma fala do Guedes em algum momento já de tarifar as questões todas. Isso é um caminho sem volta, né? Não tem jeito da gente pensar, né? Não, e não tem como querer... Muita gente vinculou, né? Não, que foi criado o Pix para tarifar, não tem nada disso. O Banco Central é independente da estrutura do governo, então ele consegue, por isso que ele é muito ágil, ele é muito eficaz,
porque ele não depende de cenário político. O Banco Central ele tem que ser independente, então o PIX, o Banco Central tratou como se fosse uma iniciativa privada. Então a velocidade, a rapidez com que o regulador, né, tem agido, é uma coisa que não é um órgão, a gente olha assim, pô, não é um órgão público tradicional que a gente vê, né? Então, ou seja, ele tem uma cabeça mesmo de iniciativa privada. E nesse pagamento, a gente falava aqui antes de entrar, né? O pagamento do Pix, eu falei aqui no início do programa, virou até verbo, né? Faz um Pix aí para mim, né? O Pix entrou no meio do diálogo do dia a dia, do dinheiro. É o pedreiro que recebe o Pix, é o moço do manobrista, popularizou. O dinheiro físico, ele começa a também perder um pouco de espaço e a gente tem cada vez menos moeda corrente em circulação de forma física? Como eu falei, o sistema financeiro está mudando, né? Então tem países, por exemplo, e continentes, igual o continente europeu, que é muito antigo ainda no sistema financeiro, usam moedas, cédulas para todo instante. Então, o metrô, você coloca moedinha, você vai para o museu, moedinha, é uma coisa que você fala assim, pô, até hoje nesse nível, né? Então, o Pix, é importante entender que o Pix, igual eu falei, não é uma TED que está sendo substituído pelo Pix. É todo um conceito, né? Então, os boletos vão deixar de ser o boleto bancário normal, o Banco Central ele é muito claro, nós não vamos acabar com a TED. Nós vamos manter a TED e continuar com o Pix. Mas o Banco Central também não acabou com o DOC. Mas se alguém faz DOC? Não. Então, a tendência é que ninguém vai fazer mais a TED e ninguém mais vai fazer a emissão de boleto comum. Vai ser pelo Pix, né? Então, assim, e a intenção, quando a gente fala popularizou o Pix, porque a intenção do Banco Central é realmente colocar o sistema financeiro popularizado. Nós temos no Brasil mais de 50 milhões de pessoas que não têm acesso ao sistema financeiro. É um número muito grande. No mundo, são 72% da população mundial não possuem acesso ao sistema financeiro. É muita gente. É pouca gente, melhor dizendo, né? Pouca gente acessando. Né? Então, o Pix, por exemplo, implantado na Índia, a Índia tinha 8% só da população indiana que tinha acesso ao sistema financeiro. Quando a Índia implantou há 10 anos atrás um modelo muito parecido com o nosso, que é do Pix, ele elevou de 8% para quase 90% da população indiana com acesso ao sistema financeiro. Então, assim, a ideia do Pix, do Banco Central, é trazer a cidadania financeira, colocar pessoas inseridas dentro de um modelo que antes não estava inserido. Quando você fala lavador de carro, antes a gente entregava para ele, eu já passei situações que eu tinha que pagar aquele faixa azul, né, de estacionamento, e tive que passar um dinheiro para a pessoa e ela não tinha o troco ali e eu deixei de comprar dela. Então hoje você passa um Pix. Se a pessoa não tem um Pix, abrir uma conta digital com uma chave Pix hoje é muito simples. Qualquer pessoa consegue abrir, né? Sem ter muita comprovação de renda, sem muita burocracia. E a chave Pix, só indo um pouquinho à frente, né, da ideia do Pix e da ideia da concepção do Pix, é o seguinte, a pessoa nasce, ela registra o filho dela e vai lá e pergunta, você quer que já faça o CPF dela para a Receita? Sim. A partir daquele momento, o CPF já se torna uma chave pré-cadastrada no Banco Central. Então, hoje, essa prática que nós temos para fazer, por exemplo, uma transferência bancária, que eu tenho que digitar o número do banco, a agência, conta corrente, CPF da pessoa, CNPJ e valor, ficou muito mais simplificada. Eu somente com a chave da pessoa, independente de qual banco ela esteja, eu consigo fazer a transferência de valor. Hoje o banco não é mais o centro da questão. Se eu quero fazer um dinheiro para você, eu peço a chave Pix e eu não me importo com qual banco você está fazendo. Mudou, né, essa relação. A concepção, né? Mudou bastante. Já aconteceu, inclusive, de eu ter que passar um dinheiro para uma pessoa e eu lembrei, depois não tinha que ter pago aquela pessoa. Eu digitei o CPF da pessoa, porque eu tinha o CPF num contrato, estava lá o número. Já tinha a chave Pix cadastrada. Facilita muito. Facilita bastante. Agora, muita gente utiliza, você tem as 4 chaves lá, né? Você tem uma chave para cada transação, você tem uma chave que é o seu CPF, você tem uma chave que é o telefone celular e a 4ª chave é qual mesmo? Você tem o e-mail. O e-mail, exatamente. E a conta bancária também é uma chave. Então são 5 chaves. São 5 chaves. 5 chaves. Muita gente tem utilizado até para o comércio no dia a dia o próprio telefone como a chave Pix.
É melhor, nesse caso aí, ter uma chave fixa para a pessoa utilizar? Aí eu não estou nem chegando naquele ponto que a gente vai falar daqui a pouquinho, você que está acompanhando sobre segurança. Não. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre segurança. Eu digo para a organização mesmo, em termos de recebimento, ou qualquer chave dentro dos algoritmos ali está valendo. Não, qualquer chave está valendo. É a administração de cada pessoa, né? Eu prefiro essa aqui, minha conta principal, vou pôr meu CPF. Essas aqui eu coloco e-mail, secundária e tal. Mas aí é a administração de cada pessoa. E se o momento em que a gente tem um avanço do Pix, também tem as dificuldades, né? Tivemos aí um dia no mês de março que tudo paralisou, ninguém conseguia passar o Pix, teve um caos total. Não sei se chegou a durar 24 horas não, mas foi um período do horário comercial bem grande em que as pessoas não conseguiam fazer a transição. O sistema, ele hoje está preparado para ter mais e mais pessoas? Aquela pessoa que a gente estava falando aqui, que estava fora do sistema bancário. O sistema bancário hoje, em termos de TI, de tecnologia mesmo, está preparado para ter mais e mais pessoas? Tá. Você vê que o Pix é um composto, né? Quando a gente fala em tecnologia, principalmente digital, ele é um composto. Eu só consigo fazer um Pix para você aqui agora se eu tiver acesso à internet. Se meu celular não tiver acesso à internet, se minha internet Wi-Fi também não tiver acesso, não funciona, né? Então, se eu estiver num local, que se eu tiver que pagar, aconteceu comigo no fim de semana, tentando fazer um Pix para a pousada lá e não funcionava. Pô, não era um Pix, era a internet que não estava funcionando, estava impedindo a conexão. Mudou a internet, funcionou o Pix. Então, assim, essa estrutura ao redor também influencia muito no digital. Então, se teve um apagão de energia elétrica, a internet não vai funcionar. Então, aquele problema específico que teve na estrutura do Banco Central no Pix, né, a gente não consegue mensurar se vai se repetir ou não, né? Mas lembrando o seguinte, hoje o Pix ele já ultrapassou a 60% do volume de TEDs. Coisa que algumas pesquisas estavam mostrando que isso ia demorar 20 anos para acontecer. Nós estamos aí primeiro 2 anos de Pix, nem fez 2 anos ainda. E iniciou exatamente no momento propício, talvez, né? A pandemia, pela questão do distanciamento. Online isso ajudou bastante também, né? Porque as muito. pessoas não precisaram testar, elas tiveram que testar. Tiveram que se adaptar ao digital. Cara, tinha que pagar o Túlio um dinheiro que eu estou devendo, cara, era mais fácil eu mandar um Pix do que encontrar com você e entregar um dinheiro pessoalmente. E no início o Pix virou até, como a ideia do Pix, a gente fala que é de mensageria, né? A gente, dentro da área de tecnologia, a gente troca mensagens, né, de informação entre instituições financeiras. Então, assim, as pessoas começaram a mandar mensagem, recadinho de amor, recadinho disso, transferindo 0,1 centavo, 0,2 centavos significava alguma coisa. A paquera do Pix. Virou paquera do Pix. Então, o Pix começou, a gente fala o seguinte, o melhor lugar para o Pix funcionar e ser a melhor case do mundo é no Brasil, porque a criatividade é muito boa, até para os dois lados, para o lado positivo e para o lado negativo. Pois é, e esse lado negativo que eu quero abordar, mas no segundo bloco, eu quero separei aqui um material para a gente discutir também. Tudo muito bem, tudo muito bom, mas tem os golpistas que utilizam dessa facilidade. Onde tem uma facilidade demais, tem alguém querendo aproveitar. E a gente vai falar disso e também a gente vai falar sobre dicas também no geral de proteção dos dados, no que diz respeito a essa questão toda das financeiras, né? Tá. A gente vai para o breve intervalo e volta rapidinho aqui com o nosso Economia. E agora? Pode passar um Pix aqui, mentira. A gente vai para o intervalo e a gente volta já já.